Abra sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, no Salmo de número 19. Salmo de número 19. Hoje à noite eu quero pensar com você sobre o tema o fluxo da graça. O fluxo da graça. Salmo 19, o título do salmo diz: para o mestre de música, Salmo davídico. Quero começar essa mensagem com uma pergunta muito simples, mas indispensável. Por que que nós devemos ler a Bíblia? Nós dizemos que é necessário, que precisamos. Existem inclusive frases que nós, povo de Deus, povo evangélico, costumamos dizer: leia a Bíblia. Por que ler a Bíblia? Através da Bíblia e através da Bíblia a nós chega o fluxo da graça de Deus. O fluxo da graça de Deus. Esta é a razão pela qual nós lemos a Bíblia. E quando olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos que nenhuma passagem do Antigo Testamento lida com o fluxo da graça de Deus através da Bíblia de forma tão sucinta e tão prodigiosa quanto o Salmo de número 19. O Salmo 119 também cobre este tema, Bíblia, até com um pouco mais de profundidade. Mas o Salmo 19 é o mais conciso sobre este tema. O tema do Salmo 19 é a revelação de Deus. Semana passada nós estudamos sobre o ministério da criação, vimos os versos de 1 a 6 e descobrimos que o Salmo 19, de 1 a 6, trata da revelação geral de Deus, da revelação natural de Deus, da revelação de Deus, revelação que Deus faz de si mesmo, segundo o que podemos ver na obra da criação. Outro texto, só que no Novo Testamento, que vai tratar desta revelação geral de Deus, é a carta aos Romanos, no capítulo 1, onde diz que todo ser humano se torna indesculpável diante da revelação de Deus na criação. Os versos de 1 a 6 do Salmo 19, falando deste ministério da criação, sobre como Deus ministra aos nossos corações, ministra a nós alegria, ministra a nós com segurança, paz. Ele diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus Deus armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. Salmo 19, de 1 a 6, portanto, lida com a revelação geral ou natural de Deus. E sempre que Deus se revela, Ele nos abençoa. A revelação de Deus através da criação nos abençoa. E se você quer saber mais sobre como, e se você não ouviu a mensagem de quarta passada, você pode acessá-la no site da nossa igreja. Hoje, os versículos de 7 a 9 descrevem para nós o que os teólogos chamam de revelação especial de Deus. Ou seja, a revelação que Deus faz de si mesmo através da palavra escrita. Palavra esta que Ele mesmo revelou a nós através dos seus santos profetas e apóstolos. Então Deus se revela basicamente de duas maneiras: a revelação geral, que é a criação, e a revelação especial, que é a Bíblia. E sobre a revelação especial, Davi diz assim no Salmo 19, a partir do verso 7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor
são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. A partir disso, a partir da revelação geral de Deus, a partir da revelação especial de Deus e principalmente a partir da revelação especial de Deus, nasce no coração de Davi a adoração e contrição. Os versos que vêm a seguir, os versos de 10 a 14, tratam precisamente dos efeitos da revelação de Deus sobre nós. Os efeitos da revelação de Deus sobre nossas vidas, nossos corações, nossas almas. E olha que impressionante, o verso 10. A palavra de Deus, os estatutos de Deus são mais desejáveis do que ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por estas palavras o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Hoje à noite o meu desejo é olhar com vocês para os versos 7 a 11 e ver com vocês, com cuidado, à medida em que formos lendo esse texto, vermos as afirmações que Davi faz sobre a Bíblia. E se Deus permitir, na semana que vem, nós vamos olhar para os versículos 12 a 14 e nós vamos aprender sobre como nós podemos examinar nossos corações à luz das Escrituras. Mas hoje, de forma muito especial, como na semana passada nós dedicamos tempo para a revelação geral de Deus e vimos como essa revelação ministra em nossas vidas, hoje nós vamos olhar para a revelação especial de Deus. Davi faz aqui nesse salmo 6 afirmações sobre a Bíblia e nós vamos observar a descrição arrebatadora que Deus faz acerca do fluxo da graça que irradia e alcança cada necessidade espiritual e emocional das pessoas. Quando Davi usa 6 adjetivos ou 6 sinônimos para descrever a Bíblia, e ao mesmo tempo fala das consequências, ele está mostrando para nós que a Bíblia é um meio de graça. E que esse fluxo da graça que irradia da palavra de Deus pelo poder do Espírito nos alcança e supre nossas necessidades espirituais e emocionais. A primeira coisa que Davi diz é que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Eu acho impressionante que o primeiro título que Davi usa para a palavra de Deus nesses versículos do Salmo 19 é o título lei ou Torá. É a palavra bíblica favorita para representar as Escrituras. Identifica a Bíblia como instrução divina. Refere-se ao fato de que a Bíblia é, na realidade, Deus ensinando a verdade à humanidade. A humanidade precisa de verdade, e a verdade é revelação de Deus ao homem criado pelo próprio Deus. O homem precisa da lei. Davi tem em mente aqui, tem em vista a instrução divina relativa ao credo do homem, ao caráter de Deus e à conduta que Deus requer do homem. Quando Davi descreve a palavra de Deus como lei, como Torá, ele está dizendo que ela é um manual completo, que descortina para nós, que revela para nós a lei de Deus para as nossas vidas. Em outras palavras, Davi diz que a Bíblia é a lei do Senhor para a vida humana. E mais, como tal, ela é perfeita.
Ela é perfeita porque Davi aqui está fazendo um contraste entre os nossos pensamentos que não são perfeitos, mas a lei de Deus é. Os conselhos e as instruções humanas que não são perfeitas, mas a lei de Deus é. As leis dos homens que são imperfeitas e falhas, mas a lei de Deus é perfeita. A lei do Senhor é a instrução divina, que é completa, que é exaustiva, que é perfeita e que tem um efeito, ou que causa um efeito na vida do ser humano. O que é que ela causa? Ela revigora a alma. É impressionante isso. Porque nós detestamos leis, achamos que leis matam. As pessoas dizem isso, a lei mata. Mas a Bíblia diz que a lei do Senhor, ela restaura a alma. O verbo restaurar significa converter, reviver, trazer a vida, ou trazer novo alento à alma. Então a lei do Senhor faz isso com a alma da gente. E essa expressão alma vem do hebraico nefesh. Alma aqui significa vida, pessoa, coração, o ser interior do homem e da mulher. Então o que a palavra de Deus faz, ela faz reviver o íntimo da gente. Eu me lembro da minha avó Frauzina, mãe de minha mãe. Desde pequenininho, sempre que eu a via e que a ouvia, às vezes ela tinha a expressão, eu estou assim, sentindo um peso no peito, uma angústia profunda. E hoje a gente entende que na verdade ela sofria de transtornos de ansiedade e ataques de pânico. O que a palavra de Deus faz em nossas vidas, o que a lei do Senhor, perfeita que é, faz, é revigorar a alma, trazer vida. Outra coisa, o homem interior da gente, de tempos em tempos, ele tende a se esfriar, a se ressecar. É como a mangueira do motor de um carro que com o tempo resseca, trinca e dá vazamento. E às vezes você fica no meio da rua, no meio do trânsito, com aquela fumaça saindo do motor, e você pensa, queimou, está pegando fogo. Mas não, foi uma mangueira que ressecou, trincou, vazou água no motor quente e evapora. Às vezes acontece isso com a alma da gente. Resseca. E a única coisa capaz de reviver, de transformar, de converter, de restaurar, de fazer nascer de novo, é a lei, é a palavra de Deus. Segunda coisa que Davi diz, ele fala que os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E qual é o efeito disso? Tornam sábios os inexperientes. Testemunho, nessa frase, comunica a ideia de que as Escrituras se constituem em uma testemunha divina. Ou seja, essa expressão é o próprio testemunho de Deus a respeito de si mesmo. Deus é o testemunho pessoal de Deus. A palavra de Deus revela quem Deus é, e tudo que nós conhecemos de Deus, nós só o conhecemos porque Deus dá testemunho acerca disso a nós. Aquilo sobre Deus que Deus não revelou a nós, nós não conhecemos e vamos gastar a eternidade inteira para conhecer. O céu vai ser um lugar extremamente interessante, cheio de novidades. Nós vamos viver eternamente, infinitamente, ad eterno, sem fim, conhecendo sobre Deus, ou conhecendo Deus. A palavra de Deus é testemunho, porque a palavra de Deus dá testemunho sobre a pessoa de Deus. Quando se lê a Bíblia, o que a gente deve procurar fazer é conhecer a pessoa que está sendo revelada na Bíblia. E quem está sendo revelado na Bíblia é Deus, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Davi. Todas essas histórias do Antigo ao Novo Testamento servem para revelar uma única pessoa, um único ser em caráter, em conduta, Deus. A Bíblia são os testemunhos do Senhor, testemunhos de Deus sobre Deus mesmo.
Esses testemunhos são dignos de confiança, são inequívocos, são testemunhos firmes, fiéis. Não se duvida do que está dito, as Escrituras estão mais certas do que qualquer outra coisa. A Bíblia fornece a fundação que não se move, na qual a pessoa pode edificar sua vida sobre ela. E sempre que uma determinada verdade entra em choque com o que a Bíblia diz, adivinha quem está errado? Não é a Bíblia. Não é a Bíblia que tem que ir tomando a forma das mudanças do mundo. As mudanças do mundo é que devem sempre voltar para a forma e para os moldes do testemunho digno de confiança que é a Bíblia. Até porque Deus não muda. E outra coisa interessante, que essa palavra digna de confiança, esse testemunho sobre quem Deus é, testemunho digno de confiança. Aliás, deixe-me ilustrar melhor. Digamos que você não conheça o Fernando, amigo da Silmara. Mas Silmara ama o Fernando em Cristo e todas as semanas pede oração pelo Fernando. Se quisermos conhecer quem Fernando é, nós temos que ouvir o que Silmara vai nos dizer sobre Fernando. E às vezes ela vai poder dizer coisas sobre Fernando, digamos, tantas vezes ouvimos pessoas falarem acerca de outras e a gente fica com a dúvida, será que é isso mesmo que essa pessoa está dizendo? Será que fulano é assim mesmo? É isso mesmo? A gente fica desconfiando. Mas tudo que a Bíblia revela sobre quem Deus é digno de confiança. E à medida em que conhecemos o Deus que é revelado na Bíblia, vão tornando sábios os inexperientes. É interessante que sabedoria nas Escrituras é fruto de você conhecer alguém, conhecer Deus. Sabedoria na Bíblia não é sinônimo de conhecimento intelectual. Sabedoria na Bíblia é a capacidade de você tomar decisões para o seu dia a dia de uma maneira inteligente, que não fira o Deus que você conhece, que não fira os princípios. É como uma criança que o amigo fica incitando ela a fazer determinadas coisas, ela fala, não vou fazer isso não. Meu pai não gosta que eu faça isso. Eu conheço meu pai. Aliás, eu conheci um jovem, fui pastor desse jovem em São Paulo, e a família é extremamente estruturada, e não cresceram no Evangelho, converteram depois de velhos, os pais. E esse menino me contava que ele conviveu com amigos na escola, que durante todo o ensino médio os amigos fumavam maconha e ele não fumava. Eu disse, fulano, como é que você viveu assim, não fumou, você não era crente, você não cresceu em igreja, como foi que você não se contaminou? Sabe o que ele me disse? Eu sabia que meu pai não gostava daquilo, e isso sempre me segurou. Quando se conhece o Deus e Pai, quando se conhece o testemunho de Deus, quando se conhece Deus e se tem como digno de confiança essa revelação de Deus, os inexperientes se tornam sábios. Porque eles vão querer viver segundo o Deus que eles estão conhecendo cada dia mais. E é interessante a palavra inexperiente aqui no grego ou no hebraico. Inexperiente significa no hebraico, literalmente, sabe o quê? Mente aberta. Mente aberta. Se fôssemos fazer uma tradução literal dessa expressão inexperientes, tornam sábios os de mentes abertas. Às vezes a gente ouve os outros dizerem, não, eu sou um crente de mente aberta. Só que para o judeu ele diria assim, fecha a mente. Porque mente aberta no vocabulário judaico significa, sabe o quê? A incapacidade de manter algo dentro ou fora da cabeça. Gente de mente aberta é gente de mente aberta porque não consegue reter qualquer coisa digna de ser guardada. Da mesma forma que entra, sai. E aí vem o Senhor e diz, vocês precisam da revelação de quem Deus é, para vocês fecharem a mente em Deus, para vocês reterem Deus, para vocês viverem sabiamente.
Em terceiro lugar, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Preceitos ou princípios divinos. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia constitui-se num conjunto de diretrizes para a vida. E esses princípios são justos ou retos. São princípios que nos fazem andar. O que é andar nos caminhos da justiça? É andar em caminhos aplainados, retos. Não existem desvios no caminho de Deus. Não existem, como é que chama quando você segue por uma estrada? Não existem atalhos na estrada de Deus, não existem curvas. São caminhos retos, são caminhos certos. Deus não nos deixa vagando. Esse conjunto de princípios divinos nos mantém no prumo, no eixo. E sabe qual é o resultado disso na vida de alguém que sabe o caminho que está trilhando, sabe a estrada que está andando, sabe aonde vai chegar? Qual é o resultado disso? É alegria. Alegria no coração. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde Ele vai me levar. Eu sei o que pode me acontecer de mal e de ruim. Aliás, Ele previu que nesse mundo eu teria aflições. Mas eu sei em quem eu creio. E quando você sabe em quem você crê, quando você conhece o caminho, quando você conhece a verdade, quando você desfruta da vida, o seu coração se alegra. Sabe por que as pessoas hoje estão tão infelizes, irmãos? Porque elas estão perdidas. Elas acham que precisam de tanta coisa para ser felizes, quando na verdade elas só precisam de uma única coisa: Deus em Cristo Jesus. E aí, perdidas, sem saber quais caminhos seguir, recebendo conselhos de toda sorte, recebendo opiniões, achando que precisam ter, que precisam casar, que precisam ter, e buscam, e buscam, e buscam, e buscam, e quanto mais buscam, menos se satisfazem. Elas são infelizes. Mas quando a gente entende que a gente precisa de Deus, trilhar os caminhos dEle, buscar fazer a vontade dEle, o coração se alegra. E aí a gente começa a contentar com pouco. Arroz, feijão, bife, tomate. A gente não precisa de inovações. Porque o gostoso, irmãos, na vida, na família, na igreja. Hoje mesmo eu conversava com Orlando e o pessoal que trabalha comigo aí dentro. E dizia, o problema nosso às vezes como igreja, como família, é que a gente quer viver de eventos especiais. E a gente não tem o dia a dia e o arroz com feijão gostoso. Aí sabe o que acontece? A gente passa o ano inteiro brigando. O ano inteiro pensando só em festa. Aí chega o Natal, junta a família, um olha para a cara do outro. E é aquela coisa desagradável. Quando na verdade, o gostoso não é a festa de Natal. O gostoso é ter vivido bem o ano inteiro. E aí quando tem a festa de Natal, é tão gostoso quanto foi o ano inteiro. A gente precisa de tão pouco, gente. E quem conhece os preceitos do Senhor, quem conhece esse caminho justo e reto, esse tem um coração alegre. Em quarto lugar, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Mandamento significa autoridade, ordem, imperativo, não é opcional. A ordem de Deus é clara, ela é límpida, lúcida, fácil de se ver, dá discernimento, traz luz aos olhos, ajuda a gente a enxergar na escuridão das indecisões. Às vezes eu fico vendo as pessoas tentando discernir a vontade de Deus. E sabe o que eu tenho descoberto? A hora que você precisa tomar uma decisão, você fica confuso. Porque quem toma decisões sábias na vida, não são necessariamente aqueles que quando chega numa bifurcação falam, e agora?
faz um par ou ímpar com Deus. Senhor, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr meu sapato aqui do lado da cama. Se ele amanhecer virado para cima, Deus falou comigo que eu tenho que seguir. Entendeu? Algo mais ou menos assim. Quando na verdade, quem conhece os mandamentos do Senhor, quem anda com Deus dia a dia, quem sabe, quem conhece o caráter de Deus, quem sabe do que Deus gosta, quem aprende, quem desenvolve essa intimidade com Deus, fruto desses mandamentos límpidos que a gente bebe todo dia, toda hora, quando chega numa bifurcação, tem luz nos olhos, sabe dizer, se eu seguir por essa estrada eu vou dar num enrosco. Pelo que eu conheço de Deus, pelo que eu conheço do Senhor Deus, eu vou seguir esse caminho aqui, meus olhos me mostram. Eu conheço o Senhor. Mas se você não conhece Deus, se você não conhece os mandamentos de Deus, você entra numa bifurcação dessa, você entra em desespero, toma decisão errada, se decepciona com Deus e ainda joga a culpa em Deus, dizendo, eu pedi, eu orei, eu fiz o que o Senhor mandou e olha no que deu. Mentira. Você não consultou Deus, você não ouviu Deus, você ouviu sua vontade. Porque quem anda com Deus, quem tem os mandamentos límpidos do Senhor moldando a alma dia e noite, quando chega na bifurcação, tem luz nos olhos. É óbvio, às vezes vai precisar de um pouquinho mais de luz, e aí entra a sabedoria de um conselho, aí entra o discernimento do Espírito, e aí entra a palavra de Deus de novo, é óbvio. Mas nunca vai faltar luz nos olhos. Em quinto lugar, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Por que Davi chama a Bíblia de temor? Por uma razão simples, gente. A gente vive numa geração, numa época em que perdeu o medo de tudo. E sábio é aquele que teme. Sábio é aquele que teme a Deus. O temor é puro, é límpido, porque é um temor que não tem impureza, que não tem profanação, que não tem imundície. E essas palavras nos conduzem à vida eterna. Elas duram para sempre. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não precisa de atualização. Ela não é como o software do seu celular ou do seu computador, que dá um bug, como deu um programa de Bíblia que eu uso no computador essa semana, deu um bug, eu perdi tudo, tive que mandar um e-mail para os Estados Unidos e falar, deu pau. Sabe o que eles disseram? Constatamos que isso aconteceu com a maioria dos computadores nossos, faz o seguinte, baixa de novo, atualiza. E aí eu fiz o procedimento, deu certo. E aí eles falaram assim, para recompensar o senhor, nós estamos dando 25% de desconto num livro qualquer do site. Eu falei, 25% de desconto? Por que você não me dá o livro? Mas a Bíblia, ela não é assim, ela não carece de atualização. Deus não dá bug. Deus não dá pau, como diz aí fora. Deus não precisa ser editado, Deus não precisa ser polido, Deus não precisa ser refinado. Ele é puro, não tem vírus, dura para sempre. E a última coisa que Davi diz, as ordenanças do Senhor são verdadeiras. Os juízos de Deus são verdadeiros. São justos. Irmãos, quando eu olho para esses textos de Davi, para essas 6 expressões e as 6 consequências, eu fico com a pergunta, para onde a gente tem que ir quando a gente precisa de salvação, de restauração? Para onde a gente tem que ir quando a gente precisa de sabedoria, quando a gente precisa de alegria? Para onde a gente tem que ir quando a gente precisa de luz para seguir o caminho? Para onde a gente tem que ir quando a gente tem que encontrar uma fonte permanente que não se esgota? Para encontrar a verdade, Davi diz, a gente tem que ir para a palavra de Deus, a Bíblia. Porque quem vai para a Bíblia, além de tudo que desfruta, como nós já vimos, olha o que diz o verso 10. Quem vai para a Bíblia descobre que todos esses adjetivos que definem a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro.
do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A Bíblia é mais valiosa do que o que há de mais valioso. E a Bíblia é mais saborosa do que o que há de mais gostoso no mundo. E por causa disso e por elas, o teu servo, ele é advertido. E sabe que há grande recompensa em obedecer a Deus. Irmãos, a Bíblia é um meio de graça. Pela Bíblia, no poder do Espírito, nós recebemos fluxo de vida, fluxo de sabedoria, fluxo de alegria. Que a palavra de Deus seja para você como ouro e seja para você como mel, hoje e para sempre. Amém. Oremos. Deus querido, em nome de Jesus, faça-nos compreender a Tua palavra pelo que ela é e faça-nos valorizá-la como ouro. Faça-nos saboreá-la como mel. Convença-nos de que, ao sermos advertidos por ela, ao nos deixarmos ser advertidos por ela, existe grande recompensa para nós. Abençoa-nos com esta mentalidade. Em nome de Jesus. Amém.